Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria mais uma vez acolher você aqui neste grande canal, poder junto com você crescer cada vez mais nesse retiro espiritual da Quaresma para vivermos a celebração da ressurreição da Páscoa do Senhor. Então vamos iniciar o nosso retiro de hoje pelo sinal da Santa Cruz de Deus nosso Senhor, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sangue de Jesus Cristo derramado no alto da cruz, esteja entre nós e o inimigo. Sangue de Jesus Cristo derramado do alto da cruz, esteja entre nós e o inimigo. Sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, esteja entre nós e o inimigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que ainda não se inscreveu no canal, em algum lugar desta tela está lá, inscreva-se, letra vermelha, aperte em cima, aperte no sininho de notificação em todos, para que você seja notificado. E gente, dê bastante likes, muitos oks, comentários, diga pelo menos amém, né? Mas para que esse vídeo chegue a muitos lares, o YouTube quer que tenha relevância. Para ter relevância, precisa ter muitos contatos, né? Ou seja, você compartilhar, você comentar e você dar bastante likes sobre este vídeo de hoje. Então nós estamos na quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Isso, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. E o tema de hoje, nesta quarta-feira, é o preço da nossa redenção. Pega aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Pega na sua Bíblia aí, olha, a minha está bem aqui. A Bíblia está aqui, o caderno de oração está aqui. Olha, gente, deixa eu lembrar para você uma coisa aqui que é muito importante. Tenha sempre seu caderno de oração, sua caneta, sua Sagrada Escritura, para que você possa fazer o estudo bíblico de cada dia do retiro. Então vamos pegar lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprados por um grande preço. Eu e você fomos comprados por um grande preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Jesus é o preço pago para a nossa libertação. A injúria ou o sofrimento mede-se pela dignidade do lesado. Sofre maior injúria o rei ser esbofeteado do que sofreria alguma pessoa privada. Ora, a dignidade de São Tomás, a dignidade da pessoa de Cristo é infinita, pois é uma pessoa divina, portanto, qualquer sofrimento seu, por menor que seja, é infinito. Sendo Deus grandioso, Deus é eterno, o sofrimento que Jesus teve na sua carne é um sofrimento eterno. Da mesma forma, a redenção de Cristo é eterna. Da mesma forma também, o sangue de Cristo derramado da cruz é eterno. Então, como consequência disso tudo, é eterna a nossa salvação. Porém, como Deus respeita a minha e a sua liberdade, Deus não nos força a nada. Veja, Deus nos criou dotados de liberdade. E se nós quisermos assumir o preço da nossa redenção, ou seja, a morte de Cristo, nós precisamos confiar neste Cristo que nos ama de forma tão intensa e eterna. Diz São Bernardo que a menor gota de sangue de Cristo bastaria para a redenção do gênero humano. Ora,
Cristo poderia ter derramado uma única gota de sangue para nos libertar definitivamente de todos os nossos pecados, gente. Bastava uma gota, pequenina que seja. É Cristo total, é libertação total. Veja, eu acredito que no vídeo passado eu cheguei a citar isso e vou citar por algum tempo ainda. Santo Padre Pio, ele deu um ensinamento mais ou menos assim: quando você estiver sendo provado, você estiver passando pelo momento de tentação, reporte-se ao Calvário. Vá para diante da cruz do Senhor. Vá para diante do momento em que Jesus foi transpassado o seu lado pela lança, de onde jorrou água e sangue. Se transporte para aquele acontecimento e toda a tentação do diabo vai para longe de você. Então, o viver a cruz de Cristo, ou seja, o ser crucificado com Jesus, gera em nós santidade, libertação, seja do nosso pensamento, seja das nossas atitudes, mas acontece uma libertação. Então, o preço da nossa redenção, gente, foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Uma pseudo-derrota que o demônio achava que tinha uma vitória, foi uma derrota. E o poder da cruz é libertador. Oh, olha a cruz aqui, gente, olha a cruz aqui atrás de mim, ó. Cristo crucificado. O momento do Calvário é o momento de libertação. Se abra a graça da libertação que o Senhor já te dá hoje, no agora da nossa vida, da sua vida. Para se efetuar uma compra, duas coisas fazem necessárias. O que? Primeiro, o montante, ou seja, o dinheiro. E segundo, a destinação da compra. Para que é que eu estou fazendo essa compra? Pronto, agora eu estou precisando comprar sabão em pó. Porque para lavar roupa, eu preciso ter sabão. Sem sabão, não tem como eu lavar roupa. Mas para que eu tenha, para que eu possa comprar o sabão, eu preciso ter money, dinheiro, para poder comprar o sabão e a roupa ser lavada. Da mesma forma, eu só posso assumir a cura, a libertação, a restauração na minha vida se eu aceitar a presença e a manifestação da cura e libertação que se dá pelo poder da cruz e do sangue derramado de Jesus na cruz, porque o seu lado foi traspassado, e nós vamos ver isso na Semana Santa. O lado de Jesus foi traspassado e jorrou água e sangue. Então, a graça ministerial, a graça dos ministérios, a graça da cura, a graça da libertação, a graça da efusão do Espírito Santo vem do lado aberto de Jesus. Portanto, tratamos de redenção do gênero humano, queridos, de São Tomás, quanto ao preço. Qualquer sofrimento de Cristo, mesmo sem morte, seria suficiente para a infinita dignidade da pessoa. Bastava um sofrimento pequeno, bastava uma pequena gota do sangue de Jesus para que nós pudéssemos ter libertação dos nossos pecados. Diz São Tomás, falamos quanto à destinação do preço, ou seja, da morte de Cristo na cruz, do gota do seu sangue. Então é preciso dizer que os demais sofrimentos de Cristo não foram destinados por Deus Pai e pelo Cristo para a redenção do gênero humano sem a sua morte. Isto implica para nós refletirmos em três razões. Vamos lá ver, São Tomás nos fala. Primeiro, o preço da redenção do gênero humano não fosse apenas um valor infinito, mas também do mesmo gênero, isto é, para que fôssemos redimidos da morte pela morte.
Então, quando Adão pecou, lá no livro do Gênesis, capítulo, lá no início do livro do Gênesis, quando Adão pecou, ele introduziu, melhor, ele se abriu à entrada do pecado original, que todos nós, quando nascemos, nós nascemos marcados por esse pecado. Então, foi preciso que o novo Adão morresse para eliminar a morte que adentrou no seio da humanidade pelo pecado da desobediência. Esse é o primeiro tópico aqui, primeira razão deste sofrimento de Cristo no gênero humano, ter libertação em sua morte. Segundo tópico, para que a morte de Cristo não fosse apenas um preço da redenção, mas também exemplo de virtude, para que os homens não temessem morrer pela verdade. E está em duas causas sua assimilação, diz o apóstolo, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Quanto ao primeiro ponto, e para livrar aqueles que, pelo temor da morte, estavam em escravidão toda a vida. Bom, isso são realidades, e quanto ao segundo, né? Quanto ao segundo ponto, duas causas assinalam o apóstolo sobre a realidade da morte de Cristo, que não foi apenas um preço de redenção, mas um exemplo de virtude, para que o homem não venha temesse morrer, que o homem não temesse morrer pela verdade. Então, aquele que se é a verdade, vem libertar os homens de toda mentira, morrendo por nós na cruz. Terceira causa, terceira ato tríplice do tríplice salvação, ou seja, a terceira razão para a nossa salvação, diz o seguinte, São Tomás, para que a morte de Cristo fosse também sacramento de salvação, pois em virtude da morte de Cristo morremos para o pecado e para a concupiscência da carne e para o amor próprio. E esta causa está assinalada nas Escrituras, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, ele justo pelos injustos, morreu na cruz, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto, segundo a carne, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, diz São Tomás, o gênero humano não foi redimido sem a morte de Cristo. Foi preciso que Cristo morresse por nós na cruz, para que de fato fosse suficiente a nossa salvação. Não poderia simplesmente ele sofrer antes de ser crucificado, mas ele teria que ser crucificado para poder redimir definitivamente a humanidade e libertá-la de todos os males. Amados, o estudo bíblico de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 19. E nós somos motivados hoje a fazer um exame de consciência aqui no campo da obediência à lei de Deus. E esse nosso exame de consciência em cima dos 10 mandamentos, que eu vou relembrar para você aqui. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Façamos um exame de consciência acerca da obediência à vontade de Deus. Queridos, tenha hoje um excelente retiro espiritual da Quaresma. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.